Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá pessoal, meu nome é Clodoaldo Moreira, juntamente com a professora Edna de Jesus, nós vamos abordar o tema Literácia Mediática e Inclusão Digital como condições materiais dos direitos fundamentais. Nós sabemos que no século XXI, o ambiente digital tornou-se propriamente um tecido das relações econômicas, políticas e culturais e jurídicas. O nosso problema central, nossa tese, que é a literácia mediática e a inclusão digital, elas constituem condições materiais de possibilidade para o exercício do pleno direito fundamentais que estão previstos no artigo 5º da Constituição e não meramente desidratados de forma pedagógica ou política, como geralmente é trabalhado. Então, existe o professor Gilmar Mendes, que fala que a Constituição viva é a Constituição que dialoga com o seu tempo, sem perder os pontos cardeais que orientam sua vocação civilizatória. Esse é o ponto principal. A crítica da leitura do mundo atual, digital, a gente tem que analisar pela perspectiva de inclusão digital e não como meramente uma promessa formal. Nosso roteiro de estudo se baseia em 5 pontos. Primeiro, a delimitação conceitual, depois os fundamentos constitucionais, depois o marco normativo, posteriormente os desafios brasileiros e, por último, as diretrizes de políticas públicas. Dando início aqui à delimitação conceitual, as categorias distintivas e complementares, nós temos que fazer uma divisão entre inclusão digital e literácia mediática. A inclusão digital é uma dimensão material, ou seja, um acesso efetivo às ferramentas de inclusão digital, ou seja, uma infraestrutura conectada através de dispositivos, energia elétrica e remoção de barreiras econômicas que procuram superar a primeira fratura digital, conforme Castells em 2003. Já a literácia mediática é uma dimensão crítica, ou seja, uma competência para interpretar, para avaliar, produzir e disseminar conteúdos, permitindo distinguir informação de desinformação. Então, a inclusão digital ela não tem essa preocupação, às vezes, de fazer uma análise verdadeiramente daquela informação. E a literácia mediática, ela busca informação em detrimento da desinformação. Os espectros contínuos e não categorias binárias, tanto a literácia mediática quanto a inclusão digital, elas se comportam por gradações. Não se trata se tem ou se não tem, mas em aspectos contínuos que admitem, logicamente, diferentes níveis de realização. As políticas públicas elas devem ser desenhadas de modo escalonado, ou seja, atentas à diversidade de situações concretas dos seus destinatários dentro da norma constitucional. Ou, conforme Lessard diz, a Constituição não é uma mera folha de papel. Cada contexto deve ser analisado de acordo com as suas próprias particularidades. Canutilho, em 2003, página 1186, na sua grande obra, ele deixa claro que a abertura material do catálogo de direitos fundamentais é exigência da própria dignidade da pessoa humana, cuja proteção pode ser limitada às contingências históricas em que uma Constituição foi originalmente criada. Passando agora para o segundo tópico do nosso artigo, nós tratamos sobre o núcleo constitucional da cidadania digital. E a constelação de dispositivos constitucionais que procuram contemplar isso são a dignidade da pessoa humana e a cidadania, previsto no artigo 1º, inciso 2 e 3. O artigo 5º, incisos 4, 9 e 14, tratam da liberdade e também da informação. Já o artigo 205 trata sobre o direito à educação. Os artigos 220 e 221 ao pluralismo informativo.
e o artigo 6º da Constituição trata sobre os direitos sociais. Então nós temos aí o arcabouço da cidadania digital, pela inclusão digital, mas ao mesmo tempo pensando na literácia mediática, ou seja, procurar entender as razões e os fundamentos de uma forma mais aprofundada. Dentro dos direitos fundamentais implícitos, temos a conjugação dos princípios constitucionais, conforme eu comentei acima. E não se trata propriamente de uma extensão ilegítima de um catálogo de direitos. É nada mais, nada menos que reconhecimento do direito hermenêutico contemporâneo a direitos já pré-existentes, direitos que foram conquistados, mas são direitos que devem ser respeitados, acima de tudo, dentro da sua própria perspectiva. Já no próximo tópico, nós passamos a trabalhar sobre o marco normativo infraconstitucional. Começamos a falar do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014 aqui no Brasil, que estabelece os princípios fundamentais da liberdade de expressão dentro do mundo digital, ou seja, criando a ideia de cidadania digital, uma inclusão digital do próprio cidadão, garantindo também a pluralidade e a finalidade social dessa rede, que é levar conhecimento, informação como princípios constitucionais. Porém, no ano de 2018 foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei 13.709, cuja finalidade é assegurar a proteção de dados pessoais e também exercer os direitos do titular, que pressupõe a literácia mediática crítica sobre o ecossistema digital. Isso tem que ser assegurado. E, por último, o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014, que contempla dimensões de inclusão digital educacional no nosso país, embora marcado por dificuldades crônicas para a sua própria implementação. O Marco Civil, nós temos no artigo 4º seus objetivos estruturantes, que é o quê? A promoção do direito ao acesso à internet, o acesso à informação, a inovação como arma de difusão e adesões de padrões tecnológicos. E o desafio da implementação, propriamente dito, é estruturar para que isso efetivamente não seja só uma teoria e se torne algo concreto. A LGPD e a literácia digital, a LGPD, quando guarda íntima relação com a literácia mediática, o exercício consistente dos direitos do titular de dados, que estão previstos no artigo 18 dessa lei, pressupõe a compreensão crítica sobre o funcionamento do ecossistema digital, ou seja, a processão de dados pessoais não pode ser desassociada da capacidade dos titulares de compreender de forma crítica um ambiente em que esses dados possam estar circulando. Posteriormente, falamos sobre as fraturas digitais e desigualdades estruturais. Então nós temos uma fratura material, ou seja, persistem disparidades expressivas entre regiões do nosso país, áreas urbanas e rurais, classes socioeconômicas e faixas etárias. E essas condições e essas parcelas significam uma dificuldade no acesso à internet, não apenas de uma forma geral, mas de forma sistêmica. Hoje nós sabemos que isso vem diminuindo, mas é necessário que a gente possa tentar assegurar mais esses direitos. Existe também uma fratura cognitiva, ou seja, é uma pesquisa de formação de educação midiática. Existem dificuldades expressivas dos nossos estudantes aqui no Brasil em distinguir notícias falsas e também identificar publicidade disfarçada e avaliar criticamente as fontes informacionais. E existem, por fim, grupos vulnerabilizados, ou seja, populações negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pessoas com deficiência, idosos, mulheres em contexto de violência. Para esses grupos, a fratura digital intensifica ainda mais as opressões, criando círculos de vícios e, propriamente, exclusões. Por último, nós tratamos sobre as diretrizes de uma política pública constitucional adequada. Nós precisamos melhorar nossa integralidade, ou seja, nós precisamos tratar conjuntamente a infraestrutura e o acesso de informação. Precisamos conceder a equidade, ou seja, priorizar grupos em territórios historicamente excluídos, aplicando a discriminação positiva dentro do campo digital,
A intersetorialidade, ou seja, a articulação de educação, de comunicação, ciência e tecnologia, e o federalismo cooperativo, ou seja, pactos formalizados entre a União, os estados e municípios do nosso país, com financiamento para que possamos alcançar os nossos objetivos. É fundamental pensarmos no controle social, ou seja, fortalecer as instâncias participativas, a sustentabilidade deve também ser assegurada e a reflexividade também é um critério que deve ser observado por toda a sociedade. As reflexões finais que nós fazemos é que a literácia no mundo hoje, ela deve ser analisada com toda reflexão, pois a leitura no mundo procede à leitura da palavra, conforme Paulo Freire. E hoje nós precisamos ter uma leitura crítica dentro do mundo digital, precedendo o exercício pleno dessa própria cidadania, conforme a própria Constituição de 88. As referências principais utilizadas, Bobbio, Branco, Canotilho, Mendes e Sarlet. Nós agradecemos. Fica aí o nosso abraço. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.